Agora, quando a gente fala de cremos, então é uma síntese, um resumo. Quando que começou a ser professado esse cremos nas Assembleias de Deus e nas igrejas pentecostais clássicas? Pela primeira vez, em 1938, se publicou esses 14 itens no periódico das Assembleias de Deus, que é um jornal que chama Mensageiro da Paz. Se os irmãos puderem assinar, assinatura por 2 anos, Mensageiro da Paz, todo mês vem na sua casa. Então, em 1938 se publicou pela primeira vez. Quem publicou foi o missionário Theodore Storr. Ele publicou pela primeira vez esse cremos. E depois, a partir de 1969, todos os Mensageiros da Paz vêm esses 14 itens. Se você comprar o mensageiro desse mês, os 14 itens estão lá. É o que a igreja Assembleia de Deus crê. E nós vamos ver isso aqui se tem fundamentação bíblica, ou se os missionários, os teólogos assembleianos inventaram isso daí, ou tiraram da ideia deles. Da onde surgiu? Primeiro, nós somos monoteístas. Quantos deuses nós cremos? O único Deus. Nós somos triteístas, não acreditamos em 3 deuses. Por exemplo, se a gente falar assim, só para os irmãos terem uma ideia como que não é qualquer pessoa que pode dizer assim: olha, eu sou apologista, eu tenho a visão apologética, eu posso fazer defesa da fé. Se eu falar para vocês assim, os três são eternos, eu criei 3 deuses, sabia? Agora, se eu falar o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, o único Deus que tem os mesmos atributos. Se eu falar para vocês assim, os 3 são oniscientes, 3 deuses. Se eu falar o Pai é onisciente, o Filho é onisciente e o Espírito Santo é onisciente, o único Deus com os mesmos atributos. Se eu falar para vocês, os 3 são onipotentes, 3 deuses. E geralmente as seitas fazem isso de um modo muito sutil, para dizer também, não, nós também cremos, né? Se você ouviu as músicas do grupo Voz da Verdade, você vai falar para um neófito, um incauto, ele vai dizer para você, não, eles creem no Espírito Santo também. Eles cantam hino, doce Espírito Santo, não tem uma música do Voz da Verdade que falava assim? Vem pousar em mim. Aí ele vai falar, olha, ele fala do Espírito Santo, sim. Só que para ele o Espírito Santo é a mesma pessoa de Jesus. O Pai é a mesma pessoa de Jesus. Significa que eles são unicistas, o que é diferente de unitarismo. Por exemplo, as testemunhas de Jeová são unitaristas. Eles não crêem como o unicismo crê. Eles creem assim: Jeová, o Deus maior, o único Deus. Aí Jesus, o Filho de Deus, um deusinho com letra minúscula. E o Espírito Santo não é uma pessoa para eles, é uma força ativa apenas, que é a atuação do poder de Jeová. Isso é unitarismo, também não resiste ao crivo da Bíblia. Então vamos caminhar aqui, irmãos, dentro da Escritura, para a gente ver se nós vamos achar base bíblica, embora nós já tenhamos lido aqui alguns versículos, né? Mas, como eu disse para vocês que há uma diferença entre cremos, que é apenas resumido, que é o que nós vamos aprender, o credo já é mais elaborado, né? Por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, a pessoa para poder casar na Igreja Católica, para poder se batizar na Igreja Católica, tem que fazer o catecismo. O catecismo é um compêndio doutrinário do credo apostólico. Depois ainda tem também o didaquê. Didaquê, quando você vê a palavra doutrina no Novo Testamento, no grego, é a palavra didaquê, que significa ensino. Tem o didaquê, que é o ensino dos apóstolos. Agora, você sabia que, por exemplo, a primeira confissão de fé que foi elaborada de modo sistemático, ela é chamada de Confissão de Fé de Augsburg. O que significa isso? Ela foi elaborada em 1530 por um homem chamado Felipe. Esse Felipe de Melanchthon, ele era assistente de Martinho Lutero. Ele elaborou a primeira confissão de fé, chamada, Confissão de Fé de Augsburg, que é na Alemanha. Agora vem uma outra que é bem famosa, que é depois de 1643 até 1646. Demorou quantos anos? 3 anos para ser elaborada. É chamada de Confissão de Fé de Westminster, que é na Inglaterra. Quem elaborou? 120 teólogos. Eles eram ingleses e eram
escoceses. Westminster, isso aqui é bem famosa, os calvinistas gostam muito de usar, e ela é bem elaborada, demorou 3 anos. Agora, você sabe qual foi a primeira confissão de fé da Bíblia? Primeira vez que alguém confessou fé na Bíblia? Leia comigo aí, Mateus 16:16, vamos ler. Mateus 16:16, olha aí, a primeira confissão de fé da Bíblia. Como está dizendo aí? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a primeira confissão de fé da Bíblia. Quem está confessando? O apóstolo Pedro, mediante uma indagação que Jesus havia feito, depois de Jesus perguntar o que os homens achavam dele, o que dizem ser o Filho do Homem? Aí ele vai responder, que eles estavam um pouco confusos. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era o profeta, outros diziam que ele era Jeremias. Aí ele falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai professar, ou confessar pela primeira vez, uma confissão de fé. Ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, ou Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele recebeu uma revelação de Deus naquele momento, e ele logo a confessou, porque nós devemos confessar. Nós começamos um estudo ontem, lá na casa do irmão Danilo, sobre a primeira carta do apóstolo João, e que um dos objetivos daquela carta é refutar e combater os gnósticos, que não confessavam que Jesus vinha em carne, porque para eles o espírito era bom, mas a matéria era ruim. Então nós começamos esse estudo ontem. Confessar que Jesus é o Senhor. Pedro confessou aqui. Quer ver um outro texto? Leia aí 1 Coríntios 12, versículo 3. Olha uma outra confissão de fé aí. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Como diz? Quando alguém diz Jesus é o Senhor, quem foi que revelou para Pedro que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Isso aqui é confissão de fé. Eu só posso confessar que Jesus é o Senhor, mas não estou falando aqui não é boca para fora não, viu? Jesus é o Senhor. Se você falar para qualquer um aí na rua, ele fala. Repete comigo aí, te dou R$10. Ele fala: Jesus é o Senhor. Isso aqui está falando confissão de coração. Ninguém pode confessar de coração, de modo entranhável, que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É o que o texto está dizendo. E se alguém disser que Jesus é maldito, significa que ele não tem o Espírito Santo. Então preste bem atenção nisso. E a confissão que eu acabei de falar para vocês lá, de Westminster, que aconteceu em 1643, que é uma bem famosa, eles utilizaram logo o versículo que nós vamos ler agora, que é o versículo chave, embora tenha muitos textos, mas o principal é esse daqui, Filipenses 2:11. Como diz? Toda língua confesse, que é a confissão de fé ou não é? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que quando alguém vai batizar nas águas, ele tem que confessar publicamente. Você pergunta para ele: você crê em Jesus? Ele vai dizer sim. Você promete ser fiel a Ele todos os dias da tua vida? Prometo. Mediante a tua confissão de fé e o teu testemunho, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Confissão de fé pública. Foi isso que Jesus fez ao ser batizado no Jordão.
Então, irmãos, nós acreditamos sim no único Deus, porém em 3 pessoas, né? O Pai e Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver alguns textos aqui agora, para a gente embasar que realmente são 3 pessoas, e que não há nenhuma possibilidade de alguém dizer assim, não, olha, é uma única pessoa. Por exemplo, para o unicismo, o que aconteceu? Deus, o Pai, era o próprio Jesus, aí ele vem aqui. Quando ele vem aqui, ele se torna o Filho, né? Depois, quando ele sopra nos discípulos, aí o que acontece? Ele passa a ser o Espírito. Essa é a doutrina falsa que os unicistas ensinam, principalmente aí a igreja local, viu, de Whitney. Mas olha aqui, irmãos, logo que aconteceu a criação de todas as coisas, quando Deus, pelo poder da palavra, ele vai criar todas as coisas, ele vai usar uma expressão lá no hebraico, né? No Gênesis significa início de todas as coisas. Então, a palavra Gênesis no hebraico é Bereshit. Aí ele fala Bereshit, né? Ele está dizendo assim, início, começo. E ele vai usar a palavra bara. Bara significa criar alguma coisa do quê? Do nada, de nenhuma matéria-prima. Então ele vai dizer Bereshit Elohim bara. Essa palavra Elohim aí, ela é uma palavra plural. O que significa isso? 3 deuses? Não, um único Deus, porém em 3 pessoas. Então ele vai dizer, ao falar isso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento, pelos 70 eruditos chamados Septuaginta, que traduziram a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, essa palavra que é Elohim foi traduzida por uma palavra Theos. Theos também é uma palavra plural. Significa que Jesus também e o Espírito Santo estava no momento da criação, que eu já falei para os irmãos aqui, eu expliquei já o que é a palavra pericorese, depois eu expliquei o que é prostoteon, que eu vou dar uma nova explicação hoje. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 8. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. Alguém de vocês se lembra o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1? Não precisa abrir não. No princípio era o verbo, a palavra, né? Aí é logos, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ok? Essa palavra aí, princípio, teon, logos, teon, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí os testemunhos de Jeová traduz lá, com letra minúscula, tira o artigo definido. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Tirou o artigo definido. Agora acompanhe comigo Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu olha a palavra princípio aqui, só que aqui não é o mesmo, porque aqui é hebraico, né? Aqui a palavra princípio eu já expliquei para os irmãos, lá é grego, prostoteon, aqui não. No princípio me possuiu, no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas mais antigas. Aqui é o seguinte, essa palavra aqui, ó, princípio aqui é a palavra Bereshit, Gênesis, traduzida por Gênesis, antes da criação, antes das suas mais antigas obras. O que é antes, irmãos? Eu cheguei aqui antes do culto iniciar, mas ao chegar aqui eu tive uma ação, sim ou não? Eu vim andando, o verbo ir, o verbo chegar. Agora observem, antes que o Senhor tivesse suas primeiras obras, significa que eles já estavam trabalhando. A Trindade, as 3 pessoas, estavam em atividade. Isso aqui é chamado pericorese, ou prostoteon, significa face a face,
estar sempre, possuir, conhecer face a face. Eles estavam fazendo o quê? Fazendo tudo aquilo que era necessário para que o espírito do homem fosse criado, antes que se criassem todas as coisas. Os anjos não tinham sido criados aqui ainda, nada havia sido criado. Eu já expliquei uma vez para os irmãos aqui que Deus, lá no Gênesis, só passa a ser Senhor depois que o homem é criado, porque antes de ter servo não tem Senhor. Vocês já viram algum Senhor sem servo? Ou já viram servo sem Senhor? Então ele só é chamado de Senhor depois que o homem é criado. Isso aqui é muito importante entender. Versículo 23: desde a eternidade fui ungida. A palavra sabedoria aqui é o próprio Jesus. Desde o princípio, olha a palavra Bereshit de novo aqui. Antes do começo, olha a palavra antes de novo. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregada de água. Antes que os montes se houvessem assentado. Antes dos outeiros eu fui gerada. Está falando de Jesus aqui, essa sabedoria. Ainda, 26, ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Olha aqui, irmãos, que negócio profundo. Muito antes, né? Você vai para o livro de Jó, você vai dizer assim, ele vai perguntar no capítulo 38 para Jó: ô Jó, aonde você estava? Onde você estava quando as estrelas da alva cantavam junto alegremente? São os anjos. E Deus já está falando aqui agora, é muito antes dos anjos ainda. 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, ou seu arquiteto. Outra tradução fala engenheiro. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. Isso aqui significa conhecê-lo face a face. No primeiro versículo que nós lemos, o 22, que diz: o Senhor me possuía, significa entrar dentro. Entrar dentro. Vou falar uma coisa aqui, os irmãos não ignorem, porque nós estamos no estudo bíblico. Esse princípio da trindade de se conhecer, é por isso, aqui gerou o espírito do homem. É por isso que quando uma pessoa, para nascer, para haver uma concepção, é necessário que o homem conheça a mulher. Os irmãos sabem, ele vai entrar na mulher. Como assim? Para que haja uma concepção. Isso daqui é um princípio que o próprio Deus criou. Olha aqui o verso 22. O Senhor me possuiu. Isso aqui não tem nada a ver com conotação sexual, viu, irmãos? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Isso aqui fala de entrar dentro, conhecer, né? Ter conhecimento, face a face. E aqui uma atuação já da trindade de Deus, aqui o Pai e o Filho. Agora, quer ver o Espírito Santo inserido nesse contexto? Leia Jó 33, 4. Como diz? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quem fez? Está com letra maiúscula aí? O Espírito de Deus me fez. Então o Espírito Santo é criador? Ele é Deus, irmãos. Ele é criador. Então olha que coisa, esse texto que nós lemos de Provérbios, ele está em paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Zacarias, depois você pode anotar, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Também Provérbios 8, do 22 ao 30. Vamos ler mais um texto. Isaías 45, 18. Está tão claro esses textos que eu não sei como que os unicistas conseguem crer numa baboseira daquela, né? Mostrar que Deus também, o Pai, é criador, ó. 45, 18. Quem pode ler? Então
Não. Aqui está confirmando duas coisas: que não há outro, que é o monoteísmo, e também que o Deus Pai é criador. O Espírito Santo nós já vimos em Jó 33:4. E Jesus, será que ele é criador? O que vocês acham? Vamos ler João capítulo 1, versículo 3. Tem vários textos que mostram cada um deles como criador. Estou lendo aqui em síntese, né?